Março é o mês da conscientização da endometriose, doença que afeta cerca de 6 milhões de brasileiras. Muitas vezes silenciosa, a doença só é descoberta quando a mulher apresenta dificuldades para engravidar. É agora no programa Sensorial. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Endometriose, a doença afeta de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. No Brasil, atualmente, mais de 6 milhões de mulheres sofrem com endometriose. Apesar dos números expressivos, a doença muitas vezes só é detectada quando a mulher enfrenta problemas para engravidar. Entre as pacientes inférteis, 50% delas apresentam a patologia. Mas a boa notícia para essas mulheres é que a medicina reprodutiva oferece técnicas que permitem a realização do sonho da maternidade. E para falar sobre o assunto, a convidada do programa Sensorial desta semana é a ginecologista e especialista em reprodução assistida, a doutora Luciana Calazans. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje. E doutora, vamos começar falando sobre o que é a endometriose, as causas, quais são os sintomas. Endometriose é uma doença onde a gente encontra células do que a gente chama de endométrio, que é o tecido que reveste a camada mais interna do útero, fora do útero, ou seja, na pelve da mulher. Então, essas células podem ser encontradas na parede externa do útero, nas trompas, nos ovários, na bexiga, no intestino, né? E isso vai caracterizar a endometriose. Não existe uma certeza de por que essa doença acontece, mas a teoria mais aceita é que durante a menstruação existe um refluxo de células do endométrio para dentro da pelve da mulher. Em algumas dessas mulheres, essas células se fixam, ficam ali grudadas e vão dar o que a gente chama de endometriose. Os sintomas da endometriose são muito variados. Cada mulher vai apresentar a doença de uma forma diferente, né? E o sintoma mais comum que a gente tem é dor pélvica. É a dor tanto durante a menstruação, que é o que a gente chama de cólica menstrual, quanto mesmo fora do período menstrual, essa dor pode estar presente. A tendência é que essa dor ela seja progressiva, ou seja, ela piore com o passar dos anos e que ela seja cíclica, mesmo que ela esteja presente fora do período menstrual, que ela se intensifique durante a menstruação da mulher. E a endometriose é uma doença de difícil diagnóstico, não é, doutora? E o porquê disso e como se dá o diagnóstico, então? Bom, então como eu falei, como a endometriose ela pode ser assintomática ou silenciosa para algumas mulheres, o diagnóstico acaba não sendo muito fácil, principalmente nas fases mais precoces da doença. Além disso, um outro fator que dificulta o diagnóstico da endometriose é que muitas mulheres consideram que é normal ter dor intensa durante o período menstrual. E não necessariamente. Toda vez que a mulher tem cólicas muito fortes, ou mesmo dor fora da menstruação, é importante que seja feita uma investigação para a gente entender se aquela paciente tem ou não a endometriose. Para o diagnóstico definitivo, ele seria feito por uma cirurgia, que é a laparoscopia, com biópsia e estudo do material biopsiado. Mas atualmente a gente consegue fazer esse diagnóstico através de exames de imagem, que são principalmente o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética da pelve. Isso, ficar atentas, né? E qual que é a relação, doutora, entre a endometriose e a infertilidade? Bom, então é importante a gente lembrar que a infertilidade pode ser a única manifestação da endometriose. Então é muito importante que a endometriose seja pesquisada nas pacientes que estão com dificuldade para engravidar e que não tem nenhuma outra causa aparente para que isso esteja acontecendo. E por que a endometriose
causa infertilidade. Isso se deve a fatores variados, em cada paciente isso pode acontecer de uma forma, mas a presença de endometriose nas trompas, por exemplo, pode fazer com que as trompas fiquem rígidas, percam sua mobilidade, e isso dificulta a fecundação do óvulo pelos espermatozoides. Além disso, nos casos onde a gente tem endometriose nos ovários, pode haver uma diminuição do que a gente chama de reserva ovariana, né, comprometimento aí desse funcionamento ovariano, e a presença de endometriose na pelve pode causar uma distorção de toda essa anatomia da pelve, dificultando uma gravidez espontânea. E, infelizmente, a endometriose não tem cura, né? E como que é o tratamento, então? Exatamente. Não existe cura para a endometriose, mas existe controle dos sintomas, existe tratamento. Esse tratamento, primeiro é importante a gente entender qual que é o objetivo desse tratamento. Então, algumas mulheres podem não ter o desejo de engravidar e outras podem estar com infertilidade, desejando uma gravidez, e aí a gente vai precisar de tratamentos diferentes para esses dois casos, né? Um dos tratamentos possíveis para endometriose é a cirurgia, em que a gente faz a ressecção das principais lesões, né? Existem também tratamentos medicamentosos, em que o bloqueio com hormônios faz com que as mulheres tenham menos sintomas, principalmente menos sintomas de dor. E existem os tratamentos dentro da medicina reprodutiva para aquelas mulheres que precisam engravidar. Então, como tudo em medicina, é muito importante a gente lembrar que o tratamento da endometriose deve ser individualizado, ou seja, nem toda mulher precisa de cirurgia, nem toda mulher vai precisar dos mesmos tratamentos, e um médico especialista deve orientar essas pacientes para que seja seguido o melhor caminho para cada uma. E agora a boa notícia. As mulheres que têm endometriose e querem realizar o sonho da maternidade, é possível, né? Exatamente. É possível engravidar tendo endometriose e essa realmente é uma boa notícia. Antes de mais nada, é importante a gente dizer que nem toda paciente que tem endometriose vai apresentar infertilidade. Então, existem mulheres com endometriose que engravidam espontaneamente, sem demora, sem nenhuma dificuldade. Mas para aquelas pacientes que têm endometriose e têm infertilidade, também existe tratamento. E é isso que a medicina reprodutiva oferece. O tratamento mais indicado para quem tem endometriose e infertilidade, em geral, é a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, os óvulos são coletados, os espermatozoides também, e a fecundação, que é esse encontro do óvulo com o espermatozoide, acontece no laboratório. Isso gera um embrião que vai ser cultivado e posteriormente colocado dentro do útero da mulher. Em alguns casos, a fertilização in vitro pode ser associada a tratamento cirúrgico, pode ser associada a bloqueio com medicamentos, que geralmente são bloqueios hormonais, para favorecer as chances de sucesso de cada tratamento, dependendo da situação individual de cada mulher. Doutora Luciana, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que mais uma vez agradeço o convite. Qualquer dúvida que surgir pode ser enviada para a gente através do nosso site, que é o www.procriar.com.br, e até a próxima. E a todos vocês, muito obrigada pela companhia. Me ajudem a divulgar o canal para a gente levar notícias positivas, dicas de saúde para um número maior de pessoas nesse momento que estamos precisando tanto, né? No YouTube é Sensorial Luciana Rezende, se inscrevam lá, me sigam no Instagram, no Facebook, e no programa sensorial da semana que vem nós vamos falar sobre alimentos orgânicos. Está imperdível, te espero lá!